Choramando colamandara suriamande rebarache catalabara surabacandalamas. Faça isso todos os dias. E a sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Semeando Vida no Espírito. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal que se inscreva agora. Ative o sininho para que você seja avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Como eu já disse a vocês, a finalidade desse programa é eu estar aqui compartilhando com você chaves, ferramentas de vida com Deus, de relacionamento com Deus, que vão impactar a sua vida espiritual e vão te tirar de um caminhar governado pela carne, te levar a um caminhar no Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus, onde você vai aprender a ouvir a voz de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, onde você vai conseguir vencer o pecado e as fraquezas da sua carne, e também onde você vai descobrir o seu chamado e todo o combo de benefícios que eles se manifestam na sua vida quando você aprende a andar no Espírito. Andar no Espírito é a chave para tudo o que você precisa em relação à sua vida espiritual. Por que é que eu estou dizendo isso? E eu já vou explicar por que no início do vídeo eu disse que se você falar em línguas todos os dias, a sua vida espiritual nunca mais será a mesma. A primeira coisa que você precisa entender é acerca do seu espírito, o seu homem interior. Porque é o seu espírito que está habilitado por Deus a andar em santidade, a andar em amor, a viver pela fé. Tudo aquilo que a Bíblia apresenta para você como um andar espiritual, você, no Espírito, já está habilitado para andar dessa forma. Por exemplo, você deve andar pela fé. O seu Espírito ele está habilitado a andar pela fé. A Bíblia diz que você deve andar em amor, você deve perdoar. E o seu Espírito ele está habilitado a andar em amor e a perdoar. E o único motivo pelo qual você não consegue viver pela fé, não consegue andar em amor, não consegue andar em santidade, o único motivo é a sua carne, é a sua natureza terrena, carnal. Então, para que você entenda o que eu estou falando, eu preciso que você entenda essas três coisas aqui. Essas três coisas aqui. Você é dividido em três partes: espírito, alma e corpo. O seu espírito é a sua essência. É a matéria da qual você é criado no âmbito espiritual. Então você tem esse corpo físico, mas você também tem um corpo espiritual. Vocês lembram quando Jesus contou a história do rico e do Lázaro, que após a sua morte eles foram para um lugar e um estava de um lado, o outro estava do outro. E ali você tem um momento em que o rico está num lugar de tormento. Ele pede para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e toque a sua língua. Na verdade, o texto diz que ele, erguendo os olhos, viu a Lázaro. Então ele tinha olhos. Diz também que ele pediu para Lázaro molhar a ponta do dedo. Então você vê que eles estavam ali, eles não estavam mais no corpo, porque eles haviam morrido, mas ainda tinha olho, tinha dedo. Pediu para Lázaro molhar a ponta da língua, então ainda tinha língua. Ou seja, se eu saio desse corpo, eu tenho ainda uma forma física, não física, uma forma espiritual. Eu tenho um corpo espiritual. E esse corpo espiritual tem braço, tem olho, tem boca, tem uma mente espiritual. Esse é o meu homem interior, é quem eu sou de verdade. Por isso que você precisa entender quem é você. Então, se você está com alguma dúvida ainda no que eu estou falando, assiste o primeiro vídeo. Assiste o vídeo anterior que eu fiz, onde eu falo exatamente sobre isso. Sobre você não se identificar com a sua carne. Porque essa sua carne, né, que tem aí todas essas fraquezas, ira, desejo de pecar, isso não é quem você é de verdade. Por exemplo, se você estiver irado agora, e aí você morre e você sai do seu corpo, você não vai estar mais irado, porque a ira estava na sua carne. É onde mora o pecado, é onde mora toda essa natureza que é contrária à natureza de Deus.
Agora, o seu homem interior, quem você é de verdade, a Bíblia diz que você é uma nova criatura. A Bíblia diz que o que é nascido do Espírito é Espírito. Seu Espírito nasceu do Espírito Santo de Deus. Então, a natureza de Deus está no seu Espírito. E tudo que você precisa fazer para andar em Espírito e agradar a Deus é alimentar o seu espírito, é fortalecer o seu espírito. Então, uma vez que você entende que o seu espírito ele já tem uma natureza inclinada para Deus, uma natureza de amor, uma natureza santa, em Efésios capítulo 4, Paulo diz para a gente se revestir do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa é a natureza do seu espírito. Quando você entende isso, você entende que se você alimenta o seu espírito, você fortalece o seu espírito e você enfraquece a sua carne, naturalmente, assim como essas árvores que estão aqui atrás, ali a gente tem um pé de amora. Qual é o esforço? Tá dando amora ali, ó. Até estranho não ter nenhuma criança ali que geralmente fica cheio de criança trepada ali em cima daquela árvore. Mas qual é o esforço que aquela árvore está fazendo para dar amoras? Nenhum. É natural. Basta ela estar plantada, basta ela ter a luz do sol, basta ter a chuva sobre ela e ela vai dar fruto. Então a nossa vida é assim também. Uma vez que a gente já tem a natureza de Deus no nosso espírito, uma vez que o nosso espírito ele foi recriado, regenerado, de acordo com a natureza de Deus em verdadeira justiça e santidade, se o meu espírito está alimentado, fortalecido, robustecido. Em Efésios, Paulo também diz que nós devemos ser robustecidos com poder no nosso homem interior, pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele habita em mim, e ele está em mim com a finalidade de me ajudar, o meu novo homem, a me ajudar a manter o velho homem sob controle, a mortificar o meu corpo. Então o Espírito ele me ajuda nas minhas fraquezas. Só que as minhas fraquezas elas estão na minha carne. Então o Espírito Santo, como que ele me ajuda nas minhas fraquezas? Ele fortalece o meu espírito. Ele robustece o meu espírito com poder. E aí com o espírito fortalecido, eu consigo mortificar a minha carne. O Espírito Santo ele não vai mortificar a minha carne. Ele vai fortalecer o meu espírito. Agora, eu, espiritualmente fortalecido, consigo mortificar a minha carne. Então é por isso que eu pedi para você entender essas três coisas aqui. Primeiro é o seu espírito, que é a parte de você que está habilitada a subjugar a carne. À medida que o seu espírito é fortalecido, ele vai começar a mortificar a sua carne, a exercer domínio sobre a sua carne. O seu corpo, não preciso falar nada, é a sua parte material que você herdou dos seus pais e que está caída, né? Nele habita o pecado. Se você deixar o seu corpo te dominar, ele vai te levar para longe de Deus, vai te levar para fazer coisas que você nem imaginaria que você fizesse. É por isso que Paulo diz que ele esmurrava o seu corpo e o reduzia à servidão. Então, ou você transforma o seu corpo num servo, ou, meu querido, a sua vida com Deus não vai ser legal. Porque ou o seu corpo é transformado num servo, ou ele vai ser o seu senhor. Se ele for o seu senhor, olha, ele vai te levar para longe de Deus. Ele vai te levar para uma vida totalmente desagradável a Deus. E o seu corpo ele vai tentar matar o seu espírito. Esses dois aqui, tirando essa parte aqui do meio, que eu ainda vou falar que é a alma, esses dois aqui, eles são opostos. Né? O seu corpo quer satisfazer a si mesmo, o seu espírito quer agradar a Deus. Então eles estão brigando. E aqui no meio, eu não vou levantar esse dedo que vai ficar estranho, mas aqui no meio você tem a sua alma, que é suas vontades, seus desejos, suas emoções. Essa alma aqui, ela não tem uma natureza própria. Ela pode ser influenciada ou pela carne ou pelo espírito. Então, se a sua carne estiver forte, o seu espírito estiver fraco, a sua alma, suas vontades, desejos e emoções vão estar sendo dominadas pela carne. É por isso que você sente vontade de pecar, desejo de pecar. É por isso que a depressão te domina, o medo te domina, a incredulidade te domina. É só por isso. É a sua alma debaixo do domínio da carne. Agora, se você começa a jejuar,
Você enfraquece a sua carne. E você faz aquilo que eu falei no começo do vídeo, falar em línguas todos os dias, porque o que fala em línguas a si mesmo se edifica. Quando você fala em línguas, você está fortalecendo o seu espírito. Paulo diz em Efésios 6:18, para a gente se revestir da armadura de Deus, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, orando em todo o tempo no Espírito. 1 Coríntios 14, verso 14, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora de fato. Então Deus me deu uma ferramenta, uma linguagem de oração, onde eu posso constantemente estar energizando o meu espírito. Quando eu começo a falar em línguas, é como se eu colocasse o meu espírito na tomada do Espírito Santo, e aí tivesse, já viu quando o carro, a bateria está riada, aí você bota aquela chupeta ali, né? Você bota lá no outro carro, e aí transfere energia para a sua bateria? Da mesma forma, só que o Espírito Santo, ele é como se ele fosse esse outro carro, que está ali juntinho com o seu espírito, a fim de manter o seu espírito carregado. Só que o Espírito Santo, ele é uma fonte ilimitada de poder espiritual. Então, quanto mais você fala em línguas, mais você está conectado ali àquela chupeta espiritual, energizando o seu espírito constantemente. Então, um espírito energizado, fortalecido, robustecido e uma carne mortificada, você tem isso aqui: uma alma submissa, uma alma energizada, guiada, influenciada pela natureza do seu espírito. E aí as suas vontades, seus desejos, suas emoções, seus pensamentos vão começar a ser inclinados. De repente você percebe que você já não tem mais tanta vontade de pecar. Agora sua vontade é orar, sua vontade é fazer a obra de Deus, sua vontade é ler a Bíblia, sua vontade é ouvir pregação. Você começa a perder o prazer das coisas do mundo, e tudo isso vai acontecendo naturalmente. É por isso que o sistema religioso, ele é terrível, porque você chega na igreja e você só tem regra para você obedecer. Ninguém te ensina isso que eu estou te ensinando agora. Aí você tenta obedecer regra e não consegue. Ou consegue e vira um religioso, né? Se sentindo melhor do que todo mundo. A vida espiritual não é obedecer regras. A vida espiritual é uma vida que se manifesta de dentro para fora. E você começa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque tudo que o Espírito Santo precisa para guiar você é do seu espírito fortalecido. Porque o seu espírito, ele é um com o Espírito Santo. Então, quando a sua carne está mortificada e o seu espírito está fortalecido, a sua alma, que é onde você toma as decisões, ela vai ser inclinada pelo seu espírito. Então, as coisas que hoje para você são muito difíceis, eu não consigo perdoar, eu não consigo parar de ver pornografia, eu não consigo parar de olhar para a mulher na rua, eu não consigo parar de fazer fofoca. Tudo isso que para você é muito difícil, quando você entender essa equação, que isso é uma equação, isso aqui é como se fosse uma matemática, enfraqueceu a carne, fortaleceu o espírito, automaticamente, naturalmente você já está programado para viver em santidade, para viver uma vida agradável a Deus. E aí você vai, as coisas que hoje para você tem muito esforço para abandonar ou para fazer, você vai ver como que vai ser natural para você. Você vai ter que se esforçar. Se o seu espírito estiver muito bem edificado, a sua carne fortalecida e a sua mente renovada pela palavra de Deus, você vai ter que se esforçar. Não é para perdoar, você vai ter que se esforçar para não perdoar. Olha, já teve vezes de fazerem coisas contra mim e eu falar assim, não posso perdoar, eu tenho que ficar magoado, eu não falo mais com essa pessoa. Só que a minha natureza espiritual estava tão fortalecida, porque eu não parava de orar em línguas, e a minha carne estava tão fraca, porque eu não paro de jejuar, que eu não conseguia. Quando eu via, meu coração já estava limpo, já estava amando aquela pessoa, já estava orando por aquela pessoa. Eu tinha que me esforçar para manter aquela mágoa. Então a vida espiritual, ela é assim. Você não é um esforço para viver em santidade. Se você fizer o que eu estou te falando, mortificar a sua carne e fortalecer o seu espírito, você vai ter que se esforçar para pecar. Você vai ter que se esforçar para desagradar a Deus. Porque você, o seu eu verdadeiro, ele já está habilitado a viver de modo digno
da vocação que você foi chamado. Então você só precisa aprender a como fazer essa equação aqui funcionar para você. É por isso que no começo do vídeo eu disse, se você fizer isso todos os dias, falar em línguas. Ah, Danilo, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, não falo em línguas ainda. Procura aqui o meu vídeo, como receber o batismo com o Espírito Santo. E aplique aquilo que eu estou ensinando. Falar em línguas é muito simples. Eu apenas abro a minha boca e falo. E o que vai sair não é problema meu, é problema do Espírito Santo. E eu tenho frutos, testemunhos que eu poderia te contar de como isso tem abençoado a minha vida. Quando eu comecei a orar em línguas, era muito difícil, né? Uma coisa é você estar ali no culto, sentir o poder de Deus e começar a falar em línguas. Outra coisa é você levantar de manhã e falar assim, olha, vou orar em línguas agora 15 minutos. Você vai ver a dificuldade, porque você não está sentindo nada, né? Aí fica aquela coisa ali, o diabo na sua cabeça, você está na carne, você está falando línguas na carne. E aí você tem que ter uma firmeza espiritual, acreditar naquilo que a palavra diz, porque se a Bíblia diz que você pode orar em todo tempo, em espírito, significa que você pode, até quando você não está sentindo nada. Então eu ia para o banheiro, sentava lá no vaso, falava, vou ficar aqui 15 minutos falando em línguas. E ficava lá falando em línguas, mesmo sem sentir nada. Aí eu fui aumentando para meia hora, até chegar em 1 hora. Depois que você ora em línguas 1 hora, querido, você não quer mais parar. Aí você vai querer orar em línguas o dia todo, porque você vai se sentir tão próximo de Deus, tão fortalecido por dentro, tão edificado, que você não vai querer mais saber de outra coisa. Então hoje eu oro em línguas praticamente o dia todo. Eu já acordo, começo a falar em línguas, falo baixinho, estou trabalhando, estou orando em línguas, estou lavando uma louça, estou orando em línguas, estou ajudando em casa, estou orando em línguas, porque é em todo tempo. Se eu tenho uma ferramenta que vai me abençoar, que vai me edificar, me fortalecer, me encher do poder de Deus, quanto tempo será que vale a pena eu usar essa ferramenta? Eu vou usar o máximo que eu puder. Agora, você vai começar com pouco, comece com 15 minutos e vai aumentando. Quando você conseguir orar 1 hora em línguas, eu te garanto, você vai querer orar 2, você vai querer orar 3, porque você vai se sentir tão bem, tão edificado, tão fortalecido, que você não vai querer mais saber de outra coisa. Agora, é claro que eu não estou excluindo aqui você orar em português, não estou excluindo aqui você adoração, não estou excluindo aqui você meditar na palavra de Deus, mesmo porque se você começar a orar em línguas, você vai ver que a sua fome pela palavra vai aumentar. Por quê? Porque o seu espírito fortalecido, ele quer a palavra de Deus. Então quanto mais você ora em línguas, mais você quer ler a Bíblia, mais você quer ouvir pregação, você começa a ter mais fome da palavra de Deus. E você vai começar a entender a Bíblia de uma forma que você não entendia antes, porque os seus olhos espirituais vão ser abertos, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E quanto mais o seu espírito está edificado, mais você consegue discernir as coisas espirituais. Você vai começar a ter revelação da palavra de Deus. Mas isso daí já é conteúdo para outro vídeo. Amém? Eu espero ter abençoado você com o programa de hoje. Pratica o que você está aprendendo aqui. Comece a tirar períodos de jejum. Comece, se você já é batizado com o Espírito Santo, comece a separar uns minutos por dia para falar em línguas. E aí você começa também a falar em línguas durante o seu dia a dia. Tá lavando a louça, tá arrumando a casa, tá fazendo alguma coisa. Não deixe a sua boca parada. Use a sua boca para energizar o seu espírito. Coloca aí a sua bateria espiritual na chupeta aí com o Espírito Santo e você vai ver. Foi como eu disse no início do vídeo, se você fizer isso todos os dias, sua vida espiritual vai mudar radicalmente, da água para o vinho. A ferramenta está nas suas mãos, cabe você usar e colher os benefícios. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua inscrição, clica no joinha, deixa o seu comentário, eu quero saber o que é que essa palavra está produzindo na sua vida, tá bom? Não deixa de olhar, ver se o sininho das notificações está ativo. Se não tiver, você ativa ele para receber todas as notificações do meu canal, tá bom? Obrigado você que ficou até aqui, espero ter abençoado você, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o seu espírito, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.